Boa noite a todos. Eu sempre digo boa noite porque o programa é gravado à noite, mas pode ser que você esteja nos assistindo pela manhã ou ouvindo no seu, no seu podcast, no seu programa que você acha mais apropriado, seu aplicativo. Pode ser boa tarde, se você está nos assistindo à tarde, mas estamos começando mais um programa na Fita do Tempo, esse canal sobre história da igreja, que tem sido uma alegria poder fazer. E hoje nós contamos com a presença do reverendo Juarez Marcondes Filho. Já aproveito para agradecer ao irmão por aceitar o meu convite. E o reverendo Juarez vai falar sobre um assunto que faz parte da sua história, que é a história do presbiterianismo em Curitiba. O reverendo Juarez Marcondes é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e é secretário executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um irmão muito querido, muito amado. Já tive o prazer de passar um verão com ele lá no Rio Grande do Norte, com a família dele. Foi um período muito gostoso e fico muito contente dele poder estar aqui e poder falar sobre esse assunto. Nós já tivemos um programa sobre uma igreja, sobre uma cidade, o presbiterianismo em uma cidade do Nordeste, que foi sobre Fortaleza. Tivemos já sobre uma cidade do Sudeste, que foi sobre o Rio de Janeiro. Agora estamos numa igreja do sul do Brasil, uma cidade do sul. O próximo programa sobre história do presbiterianismo regional, né? Vai ser sobre uma igreja em Goiás e depois uma no Centro-Oeste e em Manaus, no Norte. Esse tem sido mais ou menos o cronograma que a gente está planejando aqui para o programa. E além de temas assim de história do presbiterianismo regional, nós temos também temas assim. Tivemos já sobre a história das constituições da IPB, sobre a música evangélica brasileira nos anos 70, a importância desse período, sobre a música evangélica, sobre a influência de Calvino. Então, vamos sempre alternando um tema de história da igreja e a história regional do presbiterianismo. E hoje, então, é uma alegria receber o reverendo Juarez Marcondes. Pode agora saudar o nosso público. E eu já começo pedindo para... Já pode começar contando como é que começou, quem foram os pioneiros do presbiterianismo em Curitiba. Meu cordial boa noite, como você mesmo fez a saudação, e não importa o horário que você está assistindo, a modalidade, você é bem-vindo a esse programa. E minhas congratulações ao reverendo Flávio Américo por esta iniciativa. Ele que é um apaixonado por história. Ele fez menção a umas férias que nós passamos juntos lá num condomínio que era só de irmãos das igrejas presbiterianas e outras evangélicas ali numa praia do Rio Grande do Norte. E ele já era formado em História, já estava arrumando para continuar seus preparatórios, mas ia para o seminário ainda. Isso mesmo. Você e é um brilhante pastor, já serviu aqui no Paraná conosco, e agora em nova marcha aí, que Deus possa muito abençoá-lo nessa jornada. O presbiterianismo no estado do Paraná, ele teve início na década de 80 do século XIX, com as incursões do reverendo Robert Lennington nas plagas paranaenses, mormente em Guarapuava, Castro e Curitiba. E esse ministro itinerante, por onde passava, vinha fazendo contatos, fazia muita colportagem, que era a venda e distribuição de escritura sagrada e folhetos, e assim o fez. Por volta dos anos de 1884, ele passou por Curitiba e fez cultos aqui na cidade, e deixando uma impressão muito boa acerca da fé reformada da igreja presbiteriana, o que ensejou a vinda de outros obreiros logo a seguir. E aí o presbitério do Sul, que tinha a jurisdição de todo o estado de São Paulo para baixo, acredito até que alguma coisa
do Mato Grosso do Sul, que tinha aliás, naquele tempo não tinha Mato Grosso do Sul, tinha Mato Grosso, né? Era tudo isso para baixo, era um único presbitério. E quase, quase bem pequenininho. Um pequenininho, né? Hoje a gente fala de um presbitério que está numa única cidade, que era em 5 estados da federação, num presbitério só. E esse presbitério foi dando apoio e suporte até que o trabalho prosperou e foi necessário organizar igrejas. As 2 primeiras igrejas organizadas foram as igrejas de Tibagi e de Fundão. Tibagi é um município conhecido, fica bem no centro do estado do Paraná, onde passa o rio Tibagi, e Fundão era uma localidade no município de Piraí do Sul. Só que é o seguinte, essas 2 igrejas, elas passaram a ter no seu hall de membros mais membros que estavam em outras cidades do que nas suas próprias localidades. Por exemplo, o grupo de Fundão tinha muito mais gente da região de Castro do que lá do Fundão. E o grupo de Tibagi tinha no seu hall de membros mais gente de Curitiba do que lá de Tibagi. Então, o que aconteceu? Na reunião de janeiro de 1888, o Presbitério do Sul tomou a seguinte decisão: dissolver as igrejas de Fundão e de Tibagi e criar e organizar as igrejas de Castro e Curitiba, porque tinha mais lógica fazer isso. Então, isso na reunião de janeiro de 1888 do Presbitério do Sul, reunido em São Paulo. E aí ficaram de marcar a empreitada, a comissão organizadora, uma mesma comissão, para organizar estas 2 igrejas, absorvendo os membros que estavam naquelas 2 anteriores, de tal sorte que aquelas 2 deixaram de existir. Décadas depois, a igreja de Tibagi foi reorganizada, mas em nova modalidade, que não tinha nada a ver com aqueles tempos idos, né? E hoje tem uma igreja presbiteriana em Tibagi. No Fundão, ficou uma localidade muito pequena, houve assim pontos de pregação, algumas ações missionárias, mas não temos uma igreja presbiteriana do Fundão. Não sei se o nome não ajudava, né? A igreja ficava muito no fundão, né? Só fazer ela mais muito escondida. Muito escondida. E aí foram organizadas essas 2 igrejas. Eu estava lendo sobre essa que tinha começado em Fundão e em Tibagi, que tinha sido dissolvidas, essas igrejas tinham sido dissolvidas, só que eu não consegui achar o porquê. E aí foi bom que o senhor teve o cuidado de explicar, porque os membros acabavam morando em outros lugares. Então, assim começa a história do presbiterianismo em Curitiba. Além do Lennington, tem outro pastor que ajudou no início, assim, dessa região? O Lennington foi pastor já na igreja de Curitiba, não foi? O filho dele foi. E é interessante, porque Lennington tinha um ministério eminentemente itinerante. Uhum. E aí, nesse período dos anos de 1880, né, até a organização destas 2 igrejas, que foi no final dessa década, quem teve um papel mais preponderante foi o reverendo George Anderson Landes. Ele sim foi o organizador da Igreja Presbiteriana de Curitiba. E é uma peculiaridade, reverendo Flávio. O presbitério decidiu organizar as 2 igrejas e uma mesma comissão, e a lógica seria, primeiramente, passar em Castro para organizar a igreja, porque era uma viagem terrestre e o caminho habitual era pelo interior do estado de São Paulo e do Paraná. Era o caminho dos tropeiros. Sim. Então, vindo lá de Sorocaba, Tapetininga, adentrando ali o que hoje é Sengés, Piraí, chegaria em Castro. E depois viriam para Curitiba. Mas, por cargas d'água, resolveram fazer uma viagem marítima. Desceram a Santos e pegaram uma embarcação até o Paranaguá e subiram a Serra do Mar. E vieram dar primeiramente em Curitiba. E organizaram a igreja precisamente no dia 1º de julho de 1888. No próximo dia 1º de julho completaremos 136 anos. E 4 semanas depois, subiram até Castro e organizaram a igreja presbiteriana de Castro. Então há uma defasagem de 4 semanas apenas de uma igreja e de outra,
Mas a igreja de Curitiba é mais antiga na sua organização por uma decisão de viagem, que não era habitual, deveria ser o contrário. E eu sempre vou pregar em Castro, tenho muito carinho lá com a igreja. Ano passado estive lá pregando, e eu sempre faço menção a isso. Vocês só são a segunda igreja organizada no Paraná por causa de uma decisão de viagem, senão seria a primeira. Pastor, quando a igreja chega, quando o Landes chega em Curitiba, já tem então um grupo de crentes existindo lá. O senhor sabe dizer, porque uma coisa que eu percebo Brasil afora, que o senhor até fez menção, do reverendo Lennington fazendo distribuição e venda de Bíblias. E isso é uma coisa que aconteceu muito no Brasil todo, é de, às vezes, o pastor praticamente só fazer, digamos assim, receber o membro, mas ele já vinha lendo sozinho a Bíblia há muito tempo. Antes mesmo de ouvir um sermão, ou de ouvir... Aconteceu algo parecido no Paraná? Essa distribuição de Bíblia já foi alimentando, algumas pessoas já foram lendo, já percebendo que não estava muito de acordo com a igreja que estava, digamos, como situação na época. Isso aconteceu também no Paraná? Veja bem, a distribuição de Bíblia é uma estratégia missionária fabulosa. No tempo que você não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha rede social, não tinha internet, ler era a distração, de certo sentido. E a avidez com que as pessoas se achavam para conhecer questões de ordem espiritual era muito grande. Então ali era a tampa e a panela para se fechar direitinho. Então a estratégia era brilhante. E de fato, os ministros, eles corriam de uma cidade para outra, de uma aldeia para outra, vamos chamar assim, eles não tinham tempo para fazer um prolongado trabalho de discipulado, como nós fazemos hoje. O pastor chegava, ministrava uma pregação, as pessoas vinham aos pés de Cristo, o Espírito Santo tocava esses corações, e logo a seguir o pastor já ia engendrando, bom, quem é que vai ser o presbítero, quem é que vai ser o diácono, como é que vai se estruturar, era de uma agilidade muito grande. Então, quando o Landes chegou aqui em Curitiba, ele já tinha uma base que permitiu a ele, em pouco tempo, organizar a igreja, porque ela já foi organizada com 3 presbíteros e também 2 diáconos na ocasião. E isso em 1888, né? E com uma congregação que já somava aí, pegando o pessoal lá do interior, que acabou sendo arrolado aqui, mais os da capital, alguma coisa em torno de 50 almas, entre maiores e menores. Famílias robustas também, né? Que uma família que se convertia, não vinha o casal e um filho, 2 filhos. Vinha o casal, vinha uma dúzia de filhos, vinha agregados, vinha empregados, assim, umas 4 famílias enchiam uma igreja, né? Era mais ou menos. E o importante, o impacto que a Bíblia trazia, né? A leitura da Bíblia. E aí acaba reforçando o papel que os leigos tinham, né? Usar essa expressão leigo, já que os pastores, às vezes, tinham que cuidar de igrejas distantes uma das outras, nos outros programas a gente conversou sobre isso, assim, como a gente precisa... Hoje se fala muito em missional, que cada crente é um missionário onde ele está, mas o início da nossa igreja foi assim. O início da nossa igreja, as pessoas, muito da evangelização era membro da igreja chamando outras pessoas, lendo a Bíblia com elas, na casa delas. Às vezes o pastor só fazia, digamos assim, a colheita daquilo que vinha sendo semeado pelos leigos. E, semelhantemente ao que aconteceu em outros estados, outras cidades, teve imprensa, a igreja em Curitiba? Ou usou as imprensas que já existiam? Não, você fala assim, um jornal evangélico. Jornal. Sim. Não. Os pastores que foram pioneiros aqui, eles publicavam, sim, na imprensa comum, né? Eles tinham acesso, era franqueado, porque os nossos pastores sempre foram muito bem preparados. Tinha uma boa escrita, tinha uma boa fala. Então, eles se posicionavam diante da sociedade muito bem. Aqui, principalmente no Sul, talvez no Norte um pouco diferente. Havia uma abertura, uma aceitação para com os pastores e os crentes evangélicos,
muito grande da parte da sociedade. Não havia uma hostilidade romanista, vamos chamar assim. Sim. Porque aqui havia também uma grande massa de imigrantes. Você sabe que o sul do Brasil foi eminentemente colonizado primariamente por europeus. Então, italianos, alemães, suíços. Eu, eu, Polonês. por exemplo, sou descendente de luxemburguês. Hum, Então, que é um ducado pequeniníssimo, mas vieram famílias enormes no começo do século XVIII se instalaram no Brasil. Então, havia, assim, um diferencial nesse tratamento. Então, franqueava-se ao pastor uma oportunidade de escrever um artigo no jornal, de ir a algum meio maior, não existia a rádio, não existia a televisão, como falando, mas assim, alguma coisa que envolvesse grupos de pessoas, sempre havia oportunidade de um pastor ou um leigo mesmo se pronunciar ali em nome da igreja. ou seja, não havia necessidade de ter um jornal, acabou não tendo a necessidade de ter um jornal próprio, já que com facilidade podia escrever em outros jornais. E interessante isso, uma coisa que eu não sabia, assim, dessa peculiaridade, como já era um povo que vinha de vários lugares, acabou a fé evangélica acabou não sendo tão perseguida como foi em outras regiões. Legal, eu não sabia disso. Nós temos um substrato aqui do luteranismo muito forte, e eles chegaram bem antes de nós aqui. Por Uhum, exemplo, a nossa igreja vai fazer 136 anos. A igreja luterana me parece que já está ultrapassando os 150 anos aqui em Curitiba. uhum, Então, havia essa abertura maior desde então. E eram pessoas que tinham certo destaque na coletividade por serem empreendedores. Não eram pessoas ricas, não. Eram pessoas que vieram aqui para arregaçar a manga e trabalhar. Vieram uhum. tentar a sorte aqui mesmo, na América do Sul, no caso, uma mão para frente e para trás. Mas eram muito empreendedores. Então, isso Muito tinha trabalhadores, né? muitos. Hoje a gente olha assim, fulano é bem de vida, sossegado. Isso é a quarta, quinta, sexta geração. Os primeiros lá suaram muito a cara, eram colonos, né? Plantavam, viam, né? Isso é um Sim. empreendimento. Mão de obra deles mesmo, né? Mão de obra familiar e É, é, perfeitamente. teve um colégio americano, né? Então, esse é um capítulo interessante, né? Da escola americana, que corresponderia, vamos dizer assim, ao nosso Mackenzie aqui no Sul. Hum, Mackenzie chegou agora há 5 anos e meio em Curitiba, por a aquisição da faculdade do Hospital Evangélico, mas ele já teve uma presença aqui lá no final do século XIX e começo do século XX. E, curiosamente, a sede dessa escola americana era na frente da igreja presbiteriana. Era um terreno que você atravessava a rua, já estava ali, hoje é um supermercado, e você ia até a outra rua, lá do lado. Era uma propriedade muito grande. E ele era dirigido por duas missionárias norte-americanas, a Miss Dascombe e a Miss Cool. E elas eram muito dedicadas como missionárias, usavam do expediente da educação geral também para afirmar as bases evangélicas. Não havia proselitismo e tal, mas o que hoje nós chamamos de confessional, elas faziam muito bem. Eu hum. tive, os avós maternos foram alunos da escola americana. Então, assim, eu tenho Ah, um lastro nisso aí. que legal. E Aliás, a o meu avô dizia o seguinte, porque ele era um ano mais novo que a minha avó, e ele gostava de brincar, dizendo assim, que ele conheceu-a exatamente na escola. Eles eram da mesma igreja, mas se conheceram na escola. E ele gostava de dizer assim, pois é, ela encantou o meu coração na escola e tal. Ele era muito engraçado nessas coisas. pastor, é, a escola deixou de existir quando? Então, a escola teve seguinte trajetória. Ela teve muita dificuldade, como só ia acontecer em empreendimentos como esse, falta de recursos materiais, até de recursos humanos, e ela estava muito, muito endividada. E então, o reverendo Luiz Lenz de Araújo César, que veio a ser pastor na igreja de Curitiba em 1923, ele era do Nordeste, ele estagiou em Belo Horizonte, foi pastor ali por 5 anos, se não me engano,
e chegou em 1923 como pastor eleito aqui na igreja. Aqui ficou 20 anos. Logo que ele chegou, ele viu a situação da escola que iria fechar. E ele assumiu a escola praticamente pela dívida que tinha. É uma história que ele deu lá, sei lá, um cento de réis, eu não lembro a moeda que era aquele, mas era irrisório. Só que ele assumiu todo o endividamento. E ele já era portador de uma família até considerável, começou a colocar a família para ajudar, a trabalhar, porque ali tinha escola e tinha pensionato. Pessoas vinham do interior do estado para morar ali. Ele dava todo o atendimento. Então, a partir de 1932, a escola deixou de ser escola americana e ele prestou uma homenagem ao seu pai, que se chamava Reverendo Belmiro César, que é um ministro muito conhecido lá no Nordeste. Ele rebatizou a escola, então, como Colégio Belmiro César. Era a sequência da escola americana. E essa escola prosseguiu até meados dos anos 50. O Reverendo César faleceu em 1948, muito jovem ainda, foi vítima de uma doença tumoral e faleceu. E a família que já vinha assumindo foi, mas chegou um ponto que ela também não teve mais como continuar, ela foi fechada. E como eu te disse, meus avós maternos foram alunos da escola americana. E os meus pais foram alunos do Colégio Belmiro César. Que pena que não seguiu, mas deixou bons frutos, né? Deixou bons frutos. E, pastor, a igreja no seu início, é possível perceber mais ou menos um grupo social ou cultural mais alcançado? Assim, Brasil afora, a igreja alcançou todo mundo, né? E essa é a intenção da igreja, alcançar todo mundo. Só que um grupo muito específico, alguns grupos ficaram muito interessados na mensagem evangélica. Profissionais liberais foi um grupo que médicos, advogados, foram profissionais que se sentiram interessados pela fé evangélica. Intelectuais também foram grupos alcançados pela igreja presbiteriana no seu início. São grupos que, às vezes, também tinham ideias republicanas, eram contrárias à monarquia. Dá para perceber isso em Curitiba? Teve essa adesão desses grupos? Ou um grupo de imigrantes específico foi mais alcançado no início? Tipo, sei lá, os brasileiros natos eram mais alcançados? Alcançou também os outros grupos alemães, poloneses? Pode falar um pouco disso? Olha, quando você examina o rol de membros inicial, eu tenho a ata primeira lá, você se depara com muitos sobrenomes europeus, maiormente ingleses. Então e eram famílias grandes, então você começa a ver o mesmo sobrenome, ele não era às vezes parente direto, era lateral, mas famílias robustas. Mas já eram brasileiros que já tinham 2, 3 gerações no Brasil. Você observa também que a massa era bem variada. Existia gente muito humilde, muito simples, gente mais grada. E havia, assim, por exemplo, o primeiro conselho da igreja tinha só 3 presbíteros. E um deles era uma pessoa que era de uma cultura diferenciada, chamava-se Alberto Bardal, era um professor, depois até escritor. Então, uma pessoa diferenciada em termos de cultura, mas nem era uma pessoa, por causa disso, de posses. No entanto, um outro presbítero que não tinha essa formação intelectual foi, na verdade, o grande financiador da construção do templo, Carlos Augusto Cornelsen. Ele era um empreiteiro e ele foi mais ou menos assim, pondo dinheiro na frente, né? Ele acreditou no projeto e só para você ter uma ideia, o templo histórico, como nós chamamos, que ele está lá até hoje, ele foi construído entre 1893 e 1895, que provavelmente, eu deixo isso a seu encargo como pesquisador e historiador, outros colegas seus estão me devendo uma informação final, provavelmente o nosso templo é o mais antigo do Brasil. Porque não é a igreja mais antiga, mas as mais antigas já trocaram de templo. E o nosso é o mesmo até hoje, apesar de nós termos um segundo templo lá no mesmo terreno, que é um auditório muito maior, para caber
mais gente, a igreja, graças a Deus, cresceu. Nós continuamos com o templo histórico, que está completando 130, o ano que vem vai completar 130 anos de uso. Então, veja, em 2 anos e meio, você pegar uma empreitada dessa, precisava ter um financista. Então, ele botava o dinheiro na frente, a igreja depois chegava junto, ele dava como oferta uma parte. Então, para ver a variedade de pessoas que formavam a liderança da igreja, o que também se reflete na própria vida da comunidade. Rapaz, essa é uma pesquisa interessante. Você que está nos assistindo souber de uma igreja mais antiga, as que eu estou tentando lembrar aqui são todas posteriores. O templo. O templo, né? Mas o templo. O templo, das que eu conheço, são todos posteriores. Porque foram reconstruídas, foram derrubadas e mudaram de lugar. Realmente corre o risco de ser o prédio mais antigo mesmo da igreja. Ainda funciona alguma coisa nessa nave? E ele está bem em pé. É onde nós fazemos a maioria dos nossos cultos semanais. Porque ele é um templo. Hoje a gente já não usa mais a galeria por uma exigência do poder público, por causa de questão de alvará e tal. E nós só usamos a parte de baixo. Em cima a gente usa para pequenas coisas, então até formulamos ali um pequeno estúdio, mas só a parte da nave embaixo cabe 300 pessoas. Então, os cultos da segunda-feira à tarde, da quarta-feira ao meio-dia, da quinta-feira à tarde, os adolescentes gostam de fazer o culto lá na sexta-feira à noite, porque ele fica frontal, sabe? Até a juventude prefere fazer o culto de sábado à noite lá. No grande, a gente faz o culto de maior frequência da igreja, que é o das 11 horas, que aproximam-se às vezes de 1.000 pessoas presentes, e não caberia nesse tempo, né? Então, assim, ele é muito usado. Casamento, as pessoas adoram casar na nossa igreja. Tem fila de gente para casar na nossa igreja, porque ele não é pequenininho demais, mas ele também não é aquele templo enorme que só para encher de flores quebra o orçamento dos noivos, né? E convidado para encher a nave também, né? Que legal. Curiosamente, eu nunca fui eu já passei em frente algumas vezes, mas eu nunca fui. Eu fiquei agora com vontade de ir. Vai intimado. Irei com prazer. Quando for por aí, passar aí na igreja. E a igreja de Curitiba começa praticamente com 4 semanas de diferença, simultânea à igreja de Castro. Essas duas igrejas foram as que ajudaram a levar o presbiterianismo para o interior. Curitiba atuou bastante nisso. Pode falar um pouco disso? E aí some a igreja presbiteriana de Guarapuava, que foi no ano seguinte. Então, aquele eixo que Wellington transitava, Guarapuava está bem no centro do estado. Castro está derivando para o estado de São Paulo para sair ali na Sorocabana. E Curitiba pegando, era Planalto ainda, mas derivando para o litoral e para Santa Catarina. Essas três foram a bola mestra da expansão do presbiterianismo, não só no estado do Paraná, como para Santa Catarina também. Porque, por exemplo, a evangelização no norte do Paraná, ela só vem acontecer a partir de 1930 para frente, quando houve o surgimento daquela enormidade de cidades que estão ali, uma atrás da outra, a cada 20 quilômetros, a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná ia montando um acampamento que virou cidade. A principal delas é Londrina. Que tem o nome por ser uma pequena Londres, né? Londrina quer dizer pequena Londres. Então, assim, você tem um eixo ali de umas 15, 18 cidades, isso só veio depois de 1930. Então, havia, assim, municípios enormes ali e com pouca população. E não houve assim, um approach muito forte da fé reformada ali, só a partir dos anos 30. Então, nesse primeiro tempo, final do século XIX, começo do século XX, foram essas três igrejas as molas propulsoras das demais igrejas. Em Curitiba tem outras presbiterianas? Curitiba hoje tem 6 presbitérios. Curitiba temos mais de 40 igrejas organizadas e mais de 5 congregações. É um sínodo com 6 presbitérios. Não tem mais, porque o presbitério ao qual eu pertenço, que é o maior de todos, é o pai de todos, o pessoal resiste a desdobrar. Hoje nós já passamos de 20 igrejas
E às vezes chega uma cogitação, vamos desdobrar que está ficando difícil, a reunião fica muito comprida e tal. O pessoal não quer se largar. Outras já foram mais soltas e se largaram mais, né? É o maior presbitério em relação aos 6, né? É Mas muito poderia forte. isso, né? Poderia ser 6, 7, 8 presbitérios hoje. É muito forte, então, o presbiterianismo em Curitiba. Em Curitiba. E no estado do Paraná, porque às vezes, né, Flávio, o pessoal fala assim, o presbiterianismo do Sul é muito fraco. Eu sou um que sempre ouvi isso. Mas o estado do Paraná tem cerca de 24 presbitérios hoje. A região de Londrina tem muitos presbitérios, a região de Maringá tem presbitérios, a região sudoeste, a região de Guarapuava ali, e presbitérios robustos. Santa Catarina também já saiu de uma certa letargia que existia há 40 anos, hoje já não é mais isso. E o Rio Grande do Sul, graças a um investimento que a IPB fez em parceria com a Freimach, a Igreja Presbiteriana da Holanda, ele também hoje o Rio Grande do Sul não é o estado com menor número de igrejas presbiterianas. Apesar de ser um estado maior comparativamente, talvez até pudéssemos dizer que ainda precisa caminhar muito. Mas já não é mais aquela última fronteira. Então, você somando os 3 estados, é uma presença considerável. Uhum. Legal, bom saber disso, pastor. Mostrar como essa história teve frutos, né? Os frutos que a igreja e o reino de Deus colhe hoje, né? Muito, muito, muito legal. Então, o presbiterianismo em Curitiba avançou bastante a ponto de ter esse tamanho. Uma outra coisa que eu queria saber, pastor, é em relação à liderança. O Paraná, hoje o senhor é presidente, o senhor é secretário executivo do Supremo Concílio, mas ao longo da história da IPB, outros pastores também desempenharam papéis importantes do Paraná na administração da igreja. O senhor lembra de nomes? Se a gente for falar sobre mesa do Supremo Conselho, meu pastor de infância, que foi o reverendo Oswaldo Xerimiri, ele pertenceu à mesa do Supremo Conselho nos anos 50, não sei se foi o Supremo de 50 mesmo, ou de 54, ele era um dos secretários temporários, mas ele é que teve esse papel assim mais preponderante até então. Depois dele, nenhum dos nossos sulistas aqui ocupou. Eu vim a ocupar em 1998 a segunda secretaria, né, que era o secretário de atas, e em 2010 a vice-presidência, e em 2014 a secretaria executiva onde eu estou hoje. Mas, quando você vai para órgãos internos da denominação, a presença de muitos dos nossos líderes, o reverendo Osni Ferreira, pastor há longos anos, agora até deixou o pastoral da Igreja de Londrina, um outro pastor, mas ele pertenceu ao plano missionário cooperativo lá nos primórdios, fazendo grandes investimentos para o Brasil. Nós temos gente, presbíteros inclusive, em junta patrimonial, em conselho de publicações da igreja, presbítero que foi presidente de junta regional de educação teológica. Um outro ministro que é importante ressaltar aqui, e me parece que você não entrevistou, vai entrevistar o reverendo Oswaldo Henrique Hack, foi o secretário-geral, vamos chamar secretário-geral já nacional do trabalho masculino, foi presidente da junta de educação teológica. Chanceler. Então, assim, foi chanceler do Mackenzie. Então, assim, algumas figuras do Sul ocuparam postos assim, de destaque na denominação no objetivo de servir, né, a igreja na medida que havia necessidade disso. Né? E tem 2 livros dele que eu gosto muito, que é um sobre o presbiterianismo no Sul, que eu aprecio muito, e um outro sobre a história das igrejas protestantes no sul do Brasil também. Tem um específico sobre as igrejas presbiterianas do Sul e um sobre igrejas protestantes no Sul, que são livros muito, muito ricos, muito, muito bons. E tem um sobre os 120 anos da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, um material mais recente, coisa aí de uns 4, 5 anos que ele escreveu, bastante alentado com fotos e gráficos e tal, e o prefácio fui eu que fiz.
Ah, legal, vou procurar esse livro. Então, pastor, uma coisa que eu costumo fazer, uma pergunta que eu costumo fazer no final do programa é padrão, por que é importante a gente conhecer a história da igreja? E aí, o senhor poderia fazer algumas ponderações sobre isso? Não precisa ser uma ponderação, melhor dizendo, pode ter uma frase. Assim. Por que o senhor acha que é importante a gente estudar a história da igreja? Olha, isso aí é vital, né? Quem não conhece a sua história, tem o dito, né? Tá fadado a repetir nos seus erros, né? Se for Uhum. nos acertos, é bom. Agora, é para a gente entender uma coisa, isso é que eu acho mais importante. Nós não começamos nada nem vamos terminar. Sim. Nós fazemos parte de uma sequência. Então, Uhum. às vezes, o ministro, principalmente, mas o crente em geral, ele pode cair numa síndrome assim de as coisas começaram comigo e comigo é que vão acabar. Falta aquela ideia assim de um lastro, né? Onde a gente pega o facho e leva adiante e vai passar para frente, né? E que façamos bem o nosso papel, né? Uma figura conhecidíssima do nosso país cunhou a frase nunca antes, né, nesse país, nunca antes nessa. Isso não existe. Cada um traz a sua contribuição. É importante conhecer o que veio antes, porque também os que vieram depois de nós vão querer saber a nosso respeito. Acho que registrar as coisas é muito importante. Sim, É, muito uma, importante. das, uma das coisas que é bastante recorrida lá na nossa igreja, como fonte de pesquisa, já serviu de material para muita tese de mestrado, talvez até de doutorado, e eu até recebo esse material depois, por gratidão dos pesquisadores, são os boletins da nossa igreja. Sim. Então, a primeira, houve assim algumas iniciativas assim muito passageiras, um pastor que chegou fez, mas não deu sequência e tal, mas a partir de 1950, dominicalmente o boletim é editado. Ele está já na edição 3758. Eu sei porque hoje eu estava escrevendo a pastoral do próximo domingo, que é esse número. E E vocês aí, têm 50 para cá? de 1950 para cá. Então, calcule aí, foram 3.758 semanas. Tá? Fantástico, pastor. E eles são encadernados, cada 2 anos faz uma encadernação só, fica um volume bom assim, e ele tem ali as mensagens, né? Eu pelo menos, adotei o seguinte design. A primeira página é uma pastoral, a segunda página são as liturgias dos cultos, nós temos 3 cultos dominicais, alguns expedientes, e a terceira página vem o noticiário. Terceira e quarta página, o noticiário, informações gerais e tal. E às vezes vão em cartes quando precisa, alguma coisa assim. Mas o material de pesquisa é interessante, no sentido assim, quem tinha sido eleito, quem fez isso. O pesquisador passa dias folheando aqueles livros, a gente cede para eles, e saem umas teses bem interessantes, sabe? Uma história Ele, da liturgia, dá para fazer uma história da liturgia. Se manteve a liturgia, que músicas foram aparecendo, que músicas eram comuns e desapareceram, tudo passaram isso, a cantar menos. Nossa, fantástico. tudo lá. Então, assim, a gente procura conservar isso, né, naquele formato. Hoje, o boletim corre na quinta-feira, já pronto em meio digital, e as pessoas até desprezam, mas ele é impresso. As pessoas deixam lá na igreja porque já levam. Tanto que a gente faz uma quantidade X e sobra para que durante a semana também seja distribuído para quem passar por lá. Mas é uma fonte de informação, fonte de história. Muito rico. Pastor, Reverendo Juarez Marcondes, muito agradecido por sua participação, por aceitar meu convite. Muito obrigado por contar a história tão bonita do presbiterianismo em Curitiba. Acabamos falando um pouco do Paraná, até de Santa Catarina do Sul. É muito bom para. Às vezes a gente, quando estuda história da IPB, acaba conhecendo muito o Rio de Janeiro, São Paulo, e não conhece essa vastidão que é a Igreja Presbiteriana do Brasil e essa beleza que é em termos da sua história. Então, para mim, está sendo um privilégio poder ouvir sobre a história do presbiterianismo no Paraná, em Curitiba em especial. Muito obrigado. Se o senhor quiser agora também, eu convido, melhor dizendo, também a fazer as saudações finais aos nossos
telespectadores? Olha, quando você vier a Curitiba, eu vou franquear para você aquela coleção de boletins, para você fazer suas pesquisas, e vou convidar você para ir a uma parede onde estão os retratos dos pastores efetivos da igreja. Os auxiliares, os assistentes são um número enorme nesse tempo todo. Atualmente eu tenho 14 obreiros comigo, então não caberia, né? Mas está ali a galeria, tem 16 pastores efetivos desde 1888 até 2024, onde nós estamos. Mandatos longos, né, então? E tirando os primeiros 35 anos, que estava muito vinculado ao projeto missionário, o missionário entrava e saía, a missão mandava ele para cá, ele voltava e tal, né? Você vai ver ali muitos sobrenomes estrangeiros. A partir de 1923, então fechando agora 100 anos, houve 2 pastorados muito rápidos, um mandato só, o outro só ficou 1 ano, e o que vale dizer é que praticamente durante 100 anos a igreja só teve 4 pastores, sendo eu esse quarto agora no momento. Então, realmente, a igreja, ela adotou uma filosofia de mantença do seu pastor, o que traz uma certa segurança, diretriz, né? Há um espírito nesse sentido que o pastor abraça a igreja abraça o pastor. Né? Que legal. Então, isso você vai ter oportunidade de ver quando passar aqui por Curitiba. E já está convidado. E eu deixo aqui o meu abraço fraterno aos seus espectadores aí, nas várias vias que você oferece, e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. Então, agradeço a você que nos assistiu até aqui, espero que tenha sido uma bênção para você, como foi uma bênção para mim, e até o próximo programa.